Os amigos que vamos conversar pediram-me que hoje terminasse mais cedo a aula por causa de ser dia do professor, porque eles pensam que eu sou professor. Uns até pensam que eu sou mestre. Não sou nem professor nem mestre. Eu sou eterno discípulo de todos. Quem não é eterno discípulo está perdido. Quem não é eterno discípulo está perdido. Porque todos nós só podemos ser discípulos. Mestre é só Deus ou o Cristo. Não chameis ninguém, diz o Cristo. Não chameis ninguém sobre a face da terra. Vosso guia, vosso mestre, está lá no Evangelho. Só é o vosso guia, vosso mestre, o Cristo. Bem, mas é um modo de falar que a gente é professor até mestre. Bem, vamos continuar, ver se conseguimos lançar uma ponte entre o ego e o eu. Todas as grandes filosofias e todas as grandes religiões tratam de um único assunto. Qual é o caminho que leva do nosso ego humano para o nosso eu divino? É o assunto de todos. Não há nada fora disso. Nem a Bíblia, nem Bhagavad Gita, nem tal de quem ninguém trata outra coisa. Eles usam os outros termos, mas dizem a mesma coisa. Porque todos sabem, Teilhard de Chardin disse, e muitos outros cientistas disseram, que a humanidade está hoje no estágio da inteligência. No estágio da inteligência. Ou na noosfera, como disse Teilhard de Chardin, na noosfera. E estamos demandando o próximo estágio de evolução, que Teilhard de Chardin chama logosfera. É um caminho muito difícil, porque é uma subida íngreme até ao cume do Everest. Até o cume do Everest. Chegar até a logosfera. Logos é razão. Nous é inteligência. Na filosofia, nós não podemos confundir inteligência e razão, como faz o povo lá fora. Nós temos que manter a nítida distância entre a inteligência analítica e a intuição e a razão intuitiva. A Bhagavad Gita não trata outra coisa. Quer levar os seus discípulos a ir por esse caminho íngreme que vai do ego para o eu. Podemos dizer ego, eu, podemos dizer inteligência, razão, podemos dizer análise e intuição, tudo isso é a mesma coisa. São outras palavras. É claro que temos que fazer este caminho. Cedo ou tarde, nós temos que subir. Nós não podemos parar, porque parar é perigoso. É capaz que a gente rola para baixo. Involução é fácil. Estagnação também é fácil. A única coisa difícil é evolução. Mas as leis cósmicas querem evolução. As leis cósmicas não se conformam com estagnação. Muito menos com involução, que para baixo. Então, nós temos que aceitar o caminho da evolução, que é ascensional, para cima. Pergunta-se como é que se vai percorrer este caminho. E logo vem uma pergunta muito importante. Existe alguma técnica para isto? Técnica é a palavra consagrada por nós. Porque nós estamos no mundo da tecnologia hoje em dia. O que não é técnica não vale nada. O que não se pode fazer tecnicamente não vale nada entre nós. Então querem saber também se há uma técnica especial para facilitar, pelo menos, este caminho íngreme da noosfera para a logosfera.
E muitos pensam que deve haver uma técnica. Você sabe o que é técnica? Computador é uma técnica. A gente introduz uma ficha aí e sai o resultado tal. Tudo é técnica. Um elevador é uma técnica. Se nós tivéssemos que subir 20 andares a pé, um edifício aí, meu Deus, é um cansaço. Então, tomamos o elevador, que não custa nada, e não estamos lá em cima. A técnica nos ajuda muito na física. No ego, tudo é técnica. E por isso eles querem saber se também, rumo ao eu, há uma técnica. Não há. É desolador dizer isso. Não há nenhuma técnica. Mas perguntam por que é que outro ano nós íamos em carro de boi, agora vamos de automóvel, de ônibus e até de avião supersônico. Progrediu muito essa técnica. E por que não progride nada no plano superior da nossa existência? Por que que no mundo metafísico não há técnica? E por que que o mundo físico está cheio de técnicas? Muito agradáveis. Por quê? Porque não se esqueçam, o mundo da física é o mundo da relatividade. Einstein escreveu a teoria da relatividade que se refere exclusivamente ao mundo da física. Ele nunca tratou do mundo da metafísica. Ele tratava, não nessa teoria, mas na sua vida própria, ele tratava também da metafísica. Mas sobre isso ele não estabeleceu nenhuma teoria. Aliás, não se pode estabelecer uma teoria sobre o absoluto. Só se pode estabelecer teoria sobre o relativo. Teoria da relatividade existe. Teoria da absolutidade não existe. Nunca ninguém vai escrever uma teoria de absolutidade, porque a absolutidade não está sujeita a análise. Ela está sujeita à intuição. Mas nós queremos análise. Tudo que é físico é analisável. E a inteligência trata das coisas analisáveis. E o que é que temos então no caminho entre o ego e o eu, se não temos nenhuma técnica? Temos uma outra coisa muito misteriosa que chamamos ética. Ética também é palavra grega. Todas as palavras úteis são gregas. Ética é grego. Técnica também é essa palavra grega. A técnica é da inteligência, do ego, da nosfera. A ética, será que é da inteligência também? Não. A ética é um caminho entre a inteligência e a intuição, entre a inteligência e a razão, entre a análise e a intuição, podemos dizer, vai o caminho da ética, mas a técnica fica na horizontal. A técnica não sai da horizontal. Por análise. Na ética já estamos análise e intuição. Já há uma relação entre dois polos. Como é que vamos da análise horizontal para uma intuição racional? Esta é a nossa grande pergunta. Este caminho ascensional se chama ética. Bem, eu não quero apagar isso aqui. Está as 5 éticas aqui. As 5 éticas da filosofia oriental. Vou falar depois sobre isso. A ética, portanto, é um caminho que vai da horizontal rumo à vertical. Se chega lá ou não, isso é outra coisa. Pode chegar lá. Em todo caso, é uma linha ascensional. O principal é saber que é ascensional. Ascensional é entre horizontal e vertical. Todas as linhas entre horizontal e vertical são
ascensionais, em subida. Ascender quer dizer subida. Ascender com SC, não com C. Ascender é subir. Ascensão. Então, é uma linha ascensional entre a horizontal da inteligência e a vertical da razão. Quer dizer que a ética é uma relação entre inteligência e razão, entre ego e eu, mas naturalmente ascensional. E vocês sabem que tudo que é subida é difícil. Toda subida é difícil. Uma linha ascensional tem que ser forçosamente difícil. Uma linha horizontal não é difícil. O vertical para baixo também não é difícil, porque basta rolar para baixo, não faz nada. A lei da inércia nos leva para baixo. E aqui também a lei da inércia nos deixa no plano horizontal. Mas a lei da inércia não nos leva para cima. Não há nenhuma ascensão na lei da inércia. Aí é uma contra-inércia. Em sentido contrário, atuar contra a inércia. E todo ego só conhece inércia. O ego não conhece nada fora da inércia. A matéria obedece à inércia. A mente também obedece à inércia. Não se esqueça, a nossa mente não é vertical. Ela pode ser menos horizontal ou mais horizontal. Isto ela pode fazer. Então nós chamamos isto a linha ascensional. Todos os grandes mestres da humanidade, sobretudo o Cristo, afirmam e insistem que o caminho para cima, para o reino de Deus, como ele chama isto, que é o caminho para cima, é difícil, porque é caminho estreito e porta apertada. Caminho estreito e quando chega no fim do caminho, ainda tem que passar por uma porta apertada. A gente passa facilmente por portas largas, mas passa dificilmente por apertadas. Sobretudo quando levamos muita bagagem. E o nosso ego é muito bagageiro. O nosso ego sempre leva muita bagagem consigo, arranja bagagem de todos os lados. E chega à porta estreita e diz, e agora? Então, dizia, faz favor de largar a bagagem. Passe sozinho, bem fininho, mas não leve bagagem. Mais fácil, disse o mestre, é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O rico é aquele que está agarrado aos bens materiais. Não um rico sensato, mas um rico insensato. Um ganancioso. Esse é o rico no Evangelho. Então ele diz que não é possível levar muita bagagem para o outro lado. Caminho estreito e porta apertada são coisas de que o ego não gosta, porque o ego só gosta de caminhos largos e caminhos e portas espaçosas também. Mas todos os mestres dizem que não há tal caminho. Tudo que é ascensional, tudo que é evolutivo é difícil e apertado. Isto nós chamamos a ética pré-mística. Temos que distinguir duas éticas: ética pré-mística e ética pós-mística. Pós é depois, pré é antes. Então estamos tratando agora da ética pré-mística, que é muito difícil e dolorosa. E por isso o ego não gosta das coisas difíceis e das coisas dolorosas. Ele só gosta das coisas fáceis e das coisas gostosas. Mas essas fáceis e gostosas não são ascensionais. Na horizontal, sim, tudo é fácil. Nada é difícil, nada é custoso. Então, o ego faz o possível para não sair da horizontal. Os mestres dizem que a ética pós-mística não é
caminho estreito e porta apertada. A ética pós-mística. Mas a ética pré-mística sempre é estreita e apertada. Então sempre perguntam por que isso é difícil, por que não pode ser tudo fácil? Eu digo, o fácil é para os covardes, o difícil é para os heróis. Se alguém quer ser a toda força covarde, então fica no fácil. Mas se ele tem a vontade de ser alguma coisa mais do que covarde, talvez até um herói, então não pode ficar na horizontal, porque nós não podemos subir quando estamos na horizontal, só podemos subir quando estamos na ascensional. É evidente, é pura lógica, é pura matemática tudo isso. E agora, o ego não enxerga ainda além da mística, ele só vê o que é antes da mística. E como a ética pós-mística é fácil e gostosa, ele não vê nada disso. O mestre de Nazaré disse: vinde todos a mim, que andais aflitos e sobrecarregados. Ele fala dos pré-místicos, porque os pós-místicos não são aflitos nem sobrecarregados. Os pré-místicos, de boa vontade, naturalmente, os que estão na linha ascensional, são aflitos e sobrecarregados. Isto é linha ascensional. Vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados. Os homens virtuosos, portanto. O homem que não é nem sequer virtuoso não está aflito nem sobrecarregado. De quê? Ele não leva peso nenhum, ele faz tudo fácil, por isso ele não pode ser aflito nem sobrecarregado. Então o mestre diz: vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora eu quero saber o que é que ele entende por aliviar. O Evangelho é uma filosofia profunda. Por quê? Agora vem o que é aliviar. Nós esperaríamos que aliviar fosse dispensável de qualquer obrigação, de qualquer dever, que o homem, depois da mística, não tivesse mais obrigação nenhuma para com ninguém. Não é verdade. O mestre diz: vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora vem a história do alívio. Por quê? O meu jugo é suave e meu peso é leve. Ele não diz que vamos ficar sem o jugo. Jugo quer dizer o dever. Peso quer dizer o dever, alguma obrigação, alguma ética, portanto. Jugo e peso nesses palavras quer dizer uma ética. Mas ele diz a ética que antes era difícil, aflitos e sobrecarregados, evidentemente é uma ética dolorosa, que está aflito e sobrecarregado, passa por uma ética dolorosa, mas é uma ética pré-mística. Mas vinde a mim todos, eu vos aliviarei. Esse alívio se dá no ponto culminante da mística, no ponto do Everest, 8.000 metros e tanto de altitude, o Everest da Ásia. Eu estive do outro lado, uns anos atrás, dormi lá do outro lado do Everest, assistindo ao nascer do sol que vinha do outro lado do Everest. Que eles não chamam Everest lá na Índia, chamam Sagarmatha. Todo mundo chama Everest de Sagarmatha. Everest é um nome inglês, que é aquele que subiu ao Everest primeira vez, era o Mr. Everest, então deram o nome dele aí. Mas lá os hindus chamam aquilo Sagarmatha. Bem, quando chegarmos à ponta do Sagarmatha ou do Everest, então estamos aliviados. Não tem mais peso, não tem mais dificuldade, mas continua a mesma obrigação. Continua a ética, porque a ética nunca deixa de existir, nem no alto do Everest. Mas é uma ética diferente. Mudou completamente de aspecto.
Porque meu jugo é a ética, peso é a ética, obrigação, dever. O meu jugo é suave, uma ética suave. E meu peso é leve, uma ética leve. Um jogo interessante de palavras. A mesma coisa que antes era pesada, dolorosa, caminho estreito, porta apertada, aflito, sobrecarregado, tudo isso é coisa negativa. Depois se torna suave e leve. E então, diz o mestre, então encontrareis paz para as vossas almas. Quer dizer, enquanto alguém não entrou na ética pós-mística, propriamente ainda não tem uma paz definitiva. Que ainda anda na ética pré-mística, sofrendo e gemendo, carregando pesos enormes, é um homem virtuoso, portanto. O pré-místico é um homem virtuoso, mas não é um sábio. O sábio está além da mística e o virtuoso está aquém da mística. Quando alguém passa da virtuosidade do ético pré-místico para a sabedoria do ético pós-místico, então diz o mestre, então finalmente encontrareis paz e repouso para as vossas almas. Exatamente o itinerário, aqui também está escrito nos livros do Oriente. Então, o caminho é ascensional. Primeiro, ascensional dificultoso e depois ascensional fácil. Porque o ascensional continua. Não pensem que a vida eterna seja uma planície. A vida eterna também é uma ascensão. Não existe em todo o mundo dos finitos uma coisa parada, sempre subindo, subindo, subindo. A evolução nunca chega a um fim. A evolução pré-mística continua na evolução pós-mística. Apenas com a única diferença de que a evolução pré-mística é difícil, é dos virtuosos. Virtus quer dizer força em latim. Virtuoso é aquele que faz tudo à força. Um forçado, ele se força a si mesmo a fazer uma coisa. Homem virtuoso é um autoforçado. Ninguém o forçou, mas ele se forçou. Porque virtude quer dizer força. Ele se forçou para subir. Ele podia deixar seu lá para baixo, mas ele disse, eu vou subir. É difícil, mas eu vou subir. Esse é virtuoso. Mas não é o último passo. Depois da virtuosidade vem a sabedoria. A sabedoria também manda subir. Ninguém chega ao termo da jornada. Não existe chegada na evolução. Só existe jornada. Já repeti isso, tem que repetir sempre de novo. Não existe nenhuma chegada definitiva, descanso eterno. Não. A chegada é uma continuação sem fim. É uma sinfonia inacabada, vamos dizer. Bem, então aqui está o caminho da ética pré-mística e da ética pós-mística. A evolução antes da mística e a evolução depois da mística, porque a evolução é sem fim. A diferença é enorme. Por quê? Porque antes de entrar na zona da mística, o homem depende do seu querido ego, que não tem nenhuma experiência superior. Ele não tem experiência metafísica, só tem experiências físicas. Depois que ele passou pela mística, pela experiência do eu, vamos dizer, ou do Logos, então ele faz tudo com facilidade. Tudo o que ele deve fazer, ele quer fazer.
Antes, o que ele devia fazer, ele não queria fazer. Depois, o que ele deve fazer, ele quer fazer. Quer dizer, depois da passagem pela mística, o dever e o querer coincidem. Agora, quando o dever e o querer coincidem, é claro que não pode mais haver dificuldade. Se eu quero precisamente aquilo que eu devo, não há nenhuma dificuldade, nenhuma dolorosidade, nada. É tudo fácil. Essa é a grande diferença. Quer dizer, a passagem importante é pela experiência intuitiva, racional e espiritual da mística. O Oriente distingue a ética em 5 itens. Estão aqui os 5 itens. 5. É um pentágono. Fiz um pentágono aí. No meio tem um pentágono. Pentágono quer dizer 5 lados. Não tem nada a ver com o pentágono de Washington. Cada um de nós é um pentágono. Os 5 sentidos também são 5. O nosso esquife, o caixão, que é esse aqui, também é um pentágono. São 5 tábuas, não é? 5. Esse aqui está no meio. Uma tábua embaixo, uma aqui e 2 em cima, assim convergindo, são 5 tábuas. É o sarcófago. Mas nós também nascemos no pentágono. Nós não só morremos no pentágono, também nascemos no pentágono. O pentágono é dos 5 sentidos. Os 5 sentidos também são 5. Pente, em grego, quer dizer 5. 5 lados é pentágono. Então, os hindus distinguem 5 éticas, correspondendo não exatamente aos 5 sentidos, mas ao homem integral, ao ego, porque as éticas são uma relação entre o ego e o eu. São um traço ascensional entre a horizontal do ego e a vertical do eu. Todos estes traços são ascensionais. Então, há 5 traços ascensionais. Eu pus aqui os 5. Todos, pelo menos, devem ser ascensionais. Essas 5 éticas abrangem o homem integral. Tudo que o ego deve fazer está compreendido nesses 5 itens. Tem 5 palavras sânscritas muito bonitas. Depois vamos dizê-las em português. Vou primeiro citar em sânscrito as palavras bonitas, porque o sânscrito é uma língua muito bonita. Está cheio de A. A é o vogal mais bonito que há. A. Não há uma palavra sem A em sânscrito. 2 A's, 3 A's, 4 A's, 5 A's em cada palavra. Por exemplo, Ahimsa é a primeira das éticas. Ahimsa quer dizer não violência. O ego gosta de fazer violência a todo mundo, a toda a direita. Então a ética diz: não faça violência a ninguém. É a primeira das éticas segundo a filosofia oriental. Ahimsa. Mahatma Gandhi consagrou esta palavra ultimamente. Ele diz: eu vou libertar a Índia depois de 150 anos de escravidão, vou libertá-lo da opressão do Império Britânico, mas não vou matar ninguém. Não vou ferir ninguém, não vou odiar ninguém, não vou xingar ninguém, não vou querer mal a ninguém. São todas as ahimsas que ele enumera. Ele enumera 4 ou 5 ahimsas. Não violência física, não violência verbal, não violência mental, não violência emocional. Pelo menos 4 ahimsas. Não fazer mal a ninguém, ferindo-o fisicamente, ou matando até. Não fazer mal a ninguém falando mal dele, que é outra violência. Falar mal de alguém é uma violência verbal. Também não pensar mal de ninguém. É uma violência mental,
pensar mal de alguém é uma violência mental. Eu faço violência mental se eu penso mal de alguém. Depois tem outra violência, que é emocional. Querer mal alguém, odiar alguém, é outra violência. Então Gandhi diz, temos que praticar primeiro as 4 ahimsas, as 4 não violências. Sem isto não podemos chegar àquela outra palavra bonita que ele usa, satyagraha, apego à verdade, que nós chamaríamos a mística. Ele joga só com 2 palavras, ahimsa e satyagraha. A satyagraha não entra aqui. Depois vou escrever. Está nos meus livros aí. A ahimsa é exatamente como se pronuncia. A-H-I-M-S-A. Satya é a segunda ética. Satya, verdade. S-A-T-Y-A. Satya quer dizer verdade. É a segunda ética segundo a filosofia oriental. Dizer sempre a verdade. Mas não só dizer. A verdade não só depende de palavras. Não é só proibido mentir. São proibidas muitas outras lesões da verdade. Quando alguém aparenta ser por fora o que não é por dentro, isso é uma mentira. Se ele mostra por fora o que não é por dentro, ele está mentindo à sociedade, porque ele não é aquilo que ele aparenta ser. Isso também é contra a satya, contra o amor à verdade. E tem uma imensidade de ofensas a satya. Satyagraha quer dizer apego à verdade. Graha é apego. Satya é a verdade. Apego à verdade. É preciso apegar-se à verdade e nunca largar a verdade. Em todos os sentidos. Nunca fingir, nunca enganar, nunca querer parecer melhor por fora do que se é por dentro. A nossa sociedade, naturalmente, está pecando constantemente contra a satya. Sempre quer parecer melhor do que realmente é. Bem, então a satya é a segunda ética da filosofia oriental. Vem a terceira ética, que se chama asteya, não furtar. A é sempre a privação, como em grego. O A é a negação. Não furto. Não furtar é asteia, também com Y. Asteia é não furtar. O que quer dizer furtar? Nós entendemos que é tirar a propriedade dos outros, roubar ou furtar. Mas há muitos outros modos de furtar. Prejudicar qualquer alguém na sua propriedade é furtar. Lesar de qualquer modo, enganar, tudo isto é ao mesmo tempo contra a propriedade e contra a verdade. De maneira que isso são éticas. A terceira, então, é asteia, não furtar. Coincide quase com os 10 mandamentos. O que Moisés disse na Bíblia, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, tudo isso é quase a mesma coisa. Porque a ética é uma só. A ética não é oriental nem ocidental, ela é simplesmente humana. As mesmas obrigações existem para todos. Porque a natureza humana é uma só. E também a razão porque nós não podemos mudar as éticas. Se a natureza humana fosse diferente no século XX do que era no primeiro século, nós podemos mudar as éticas. Mas a ética é invariável, porque se refere à natureza humana. A natureza humana é ego e eu. E vocês nunca podem fazer outra natureza humana que não seja ego horizontal e eu vertical.
e os seus intermediários ascensionais. Não pode fazer outra coisa. Se alguém põe sobre a linha horizontal do ego a linha vertical do eu, então tem um ângulo reto. E este ângulo reto retifica todas as coisas erradas, porque é um ângulo reto. Entre a horizontal e vertical é um ângulo reto. Nós dizemos que são 90 graus. Isso é invenção da geometria. Mas é um ângulo reto. Um ângulo reto quando uma linha está inteiramente a prumo. Não pode cair nem para a direita nem para a esquerda. Mas enquanto está na ascensional, cai sempre para baixo e não cai para cima. A horizontal não pode cair, porque já caiu. A vertical não pode cair, porque não tem para onde cair. É igual para todos os lados. Não tem peso maior na direita para a esquerda. Quer dizer, o que está firme é somente a horizontal, porque já está na horizontal. O que é firme é também a vertical, porque não pode cair para nenhum lado. Não tem nenhum peso maior para um lado quando está na vertical. Nunca vira Torre de Pisa. Nunca. Nunca vira Torre de Pisa. Porque a Torre de Pisa saiu da vertical e caiu na ascensional e foi escorada e agora está lá com a linha ascensional. Bem, então, o nosso caminho é da horizontal do ego rumo à vertical do eu, através das linhas ascensionais da ética. A ética é sempre uma relação entre o ego e o eu. Mas, como a natureza humana nunca mudou, ela nunca mudou essencialmente a natureza humana. Nós podemos mudar os costumes, o modo de falar, o modo de vestir, o modo de comer, mas a nossa natureza é eternamente a mesma. Nunca houve duas humanidades que nós saibamos. Pode ter haver outras humanidades antes de nós, mas enquanto nós estamos aqui, há uma única humanidade. A questão, se todos descenderam do mesmo casal, já está há muito tempo resolvida. Não é nenhum problema hoje em dia. Outros discutiam o monogenismo ou o plurigenismo. Se todos vieram de um único casal ou se vieram de diversos casais. Dizendo, como é que podiam vir de um casal se alguns são brancos, outros são pretos, outros são vermelhos, outros são amarelos, assim por diante? Escute, essas cores são completamente indiferentes. A natureza é exatamente a mesma. Não existe nenhuma essência, nenhuma diferença essencial entre branco, preto, vermelho e preto, entre o oriental e o ocidental. Fundamentalmente a mesma natureza. Hoje em dia a ciência já aceita isso. Por quê? Não por causa de diferenças de cor, mas diferença de reprodução. Porque está provado pela ciência que dois seres de espécies diferentes não se reproduzem, não se podem fecundar. Não existe possibilidade. Vocês não podem acasalar um cachorro com um gato. Não dá nada. Não existe nenhuma possibilidade, porque, mas vocês podem acasalar qualquer ser humano com outro ser humano, seja branco, preto, amarelo ou não, dá filho. Suposto que não haja defeito, que seja normal. Quer dizer, o monogenismo está provado pela biogenética. O acasalamento entre qualquer raça com outra raça é fecundo. É fecundo. Indefinidamente fecundo. Na natureza há alguns acasalamentos que são fecundos na primeira geração. Na segunda geração já são estéreis. Nos homens não acontece isso. A esterilidade não vem da diferença de raças. Se houvesse duas raças, não poderia haver nem fecundação e não poderia haver fecundidade permanente como há na raça humana. Para mim, este é o único argumento para aceitar o monogenismo, que toda a humanidade veio de uma única fonte, de um único casal, que toda a humanidade tem a mesma natureza. Porque
acasalamento entre naturezas diferentes não dá nada. E se dá, recai na esterilidade na segunda geração. Mas na humanidade não acontece. Quer dizer, somos todos da mesma estirpe, da mesma raça, da mesma natureza. Não podemos mudar essencialmente a nossa natureza. Por isso as nossas éticas não podem mudar. A ética do primeiro século é a mesma que do século XX. E a ética do pagão é a mesma que a ética do cristão. Fundamentalmente é a mesma. As diferenças que nós inventamos são nossas, mas a natureza não fez diferenças. Então, todos têm que praticar a mesma ética na linha ascensional entre a horizontal e a vertical, que se chama ascensional, entre a horizontal e a vertical, se chama ascensional. E agora vem eu estive na terceira, 1, 2, 3, estava a asteia, que a não furtar. Agora vem a quarta ética da filosofia oriental, que se chama aparigraha. Graha é apego, apari é propriedade. Apego à propriedade. Não. A quer dizer não. Não apego à propriedade. Não ganância, vamos dizer. Quem está apegado às coisas materiais da sua propriedade está fora da ética da aparigraha. Quer dizer, o homem não se deve apegar a nenhuma coisa material que não seja absolutamente necessária para a sua vida. Isto não proíbe o necessário, isto proíbe o supérfluo. Mas o nosso ego sempre quer o supérfluo, ele nunca quer o necessário. O nosso ego não conhece a palavra suficiente. Ele sempre diz: isso não chega, isso não chega, isso não chega. Mais. O nosso ego é devorador. Ele sempre quer mais e mais e mais. Ele nunca diz: tenho bastante dinheiro, tenho bastante propriedade para viver tranquilamente a minha vida. Não, ele diz: não. Vamos acumular mais, vamos mais. Isto é ganância, nós chamamos disto. A ganância é querer o supérfluo. A ganância não é querer o necessário. O necessário é necessário e é preciso ter. Porque ninguém pode viver sem nada. Ninguém pode viver sem comer. E para comer precisa ter alguma coisa para comer. E a maior parte também não pode viver sem vestir. E muitos também não podem viver decentemente sem uma casa, sem qualquer espécie de moradia. Quer dizer, alguma coisa de propriedade cada um precisa ter para uma vida decentemente humana. Mas, se ele quer sempre o supérfluo, o desnecessário, então ele peca contra essa ética da aparigraha. Agora vem a quinta ética, que é a mais terrível para todos nós e para o ocidente cristão, sobretudo. Brahmacharya, a disciplina sexual. Meu Deus! Quem é que não se sente culpado neste ponto? A ética a quinta disciplina exige não abstenção sexual, mas disciplina sexual. A abstenção pode ser voluntária, mas a disciplina é necessária, obrigatória. O que quer dizer disciplina sexual? Brahmacharya, literalmente consagrado a Brahma. Brahma é Deus, consagrado a Deus. Quem pratica disciplina sexual se considera consagrado a Deus. Quer dizer, ele não sai fora da regra. Ele fica dentro de uma disciplina estabelecida por Deus. Então ele é Brahmacharya. Então, Brahmacharya é disciplina sexual.
O sexo, a única finalidade do sexo é a procriação. O sexo não tem nenhuma outra finalidade senão manter viva a humanidade, cuidar da sobrevivência da humanidade. Como o indivíduo não pode viver eternamente, ele tem que procriar para substituir o seu indivíduo por outro indivíduo, é claro. Porque isto as leis cósmicas querem. As leis cósmicas não querem acabar com a vida. A vida deve sempre continuar. E como a vida individual morre, a vida racial tem que continuar de qualquer jeito. E a vida racial não é outra coisa, senão é a sucessividade das vidas individuais. Então, quando alguém usa o sexo só para a perpetuação da vida, está dentro da disciplina sexual. Se ele usa o sexo para qualquer outro fim, está fora da ética sexual. Para que outro fim? Para luxúria. Luxúria chama-se usar as energias sexuais para divertimento, para se divertir noites inteiras na cama de casal, não para procriar um filho de 2 em 2 anos, porque a maior parte das famílias tem um filho de 2 em 2 anos. Para ter um filho de 2 em 2 anos, não precisa 365 noites de luxúria na cama de casal. Você claro que não precisa. Então, quando alguém pratica luxúria, em vez de usar o sexo só para procriação, então peca contra Brahmacharya, disciplina sexual. Agora logo vem com a ideia, mas a disciplina sexual é perigosa, porque se alguém não pratica luxúria, vai ficar doente, vai ficar neurótico, dizem, vai ficar neurótico, é preciso praticar muita luxúria, ao menos uma vez por semana, ou uma vez por dia, uma vez por mês, porque isso dá saúde. A luxúria, segundo ele, dá saúde. Pura invenção nossa. Agora vou citar o que os médicos do Congresso Internacional de Oslo, Congresso Internacional de Medicina e Cirurgia de Oslo, capital da Suécia, não é? Reuniram-se milhares de médicos uns tempos atrás, de todos os 5 continentes. No fim do congresso, que durou uma semana, os médicos se reuniram e elaboraram teses para a saúde pública da humanidade. Teses. Havia dezenas de teses, mas só 4 teses mereceram aprovação unânime de todos os médicos do Congresso. 4 teses tiveram aprovação unânime de todos os médicos do Congresso. Entre essas 4 teses há a seguinte: nós, os médicos do Congresso Internacional de Medicina de Oslo, declaramos que não conhecemos nenhuma doença que venha de abstenção sexual. Está lá. Está lá. Todos os médicos declararam isso. Não conhecemos nenhuma doença que venha da abstenção completa, que não é obrigatório, mas se alguém quer, pode fazer. Se alguém quiser abster-se completamente do sexo, não provoca nenhuma doença, dizem os médicos. E eles acrescentam: mas todos nós conhecemos muitas doenças que vêm de abuso sexual. Isto foi decretado no Congresso. Mas está provado, dizem vocês, que a abstenção sexual produz neuroses. Não é verdade. O que produz neurose é o recalque. Recalque não é abstenção. Recalque é o seguinte: um sujeito anda o dia todo pensando em sexo. Não pensa outra coisa senão sexo, 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 sexo. Dia e noite, anda sonhando com sexo, lê livros só sobre sexo, vê cinema só sobre sexo. Tudo que é sexo é para ele. E depois ele quer abster-se dos atos sexuais. Não, isso não é possível. Porque se ele enche a mente de pensamentos sexuais e de desejos sexuais, é claro que ele não se pode abster. Porque há uma
necessidade entre pensamento e ação. Se ele se enche de pensamentos sexuais e depois quer abster-se, é claro que não pode. Isso se chama recalque. Quando alguém se enche de pensamentos e desejos sexuais e depois quer proibir a si mesmo o ato sexual. Isto é recalque. Isto pode produzir neurose. Aliás, não é só no sexo, e em tudo. Quando a gente quer intensamente uma coisa e depois não tem ou não quer ter, então produz neurose. Mas abster é outra coisa. Abster é simplesmente não pensar. A abstenção é neutra. A abstenção é neutra. O recalque é negativo. Há uma grande diferença entre neutro e negativo. Por que é que precisa pensar o dia todo, a noite toda em coisas de sexo? Então não há nada que pensar, senão só em sexo, 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 sexo. Bem, isso já é uma espécie de doença que ele mesmo produz. Abstendo-se, pensando nos seus trabalhos profissionais, em ciência, arte, música, e trabalhos sociais, esporte, etc., são ocupações fora do sexo. Então, não precisa fazer recalque. Não precisa fazer recalque. Usa o sexo quando é necessário, mas não vai viver dia e noite em sexuais. Então, Brahmacharya é disciplina sexual. Disciplina quer dizer usar as forças genéticas para o fim para que foram destinados e não usar para divertimento pessoal. O ego quer divertir-se em luxúria. Isto é a voz do ego, masculino e feminino. Quer divertir-se com noites de luxúria, porque é agradável, mas não quer ter o ônus de cuidar dos filhos depois, porque isso é muito doloroso. É melhor fazer luxúria sem produzir nada. E dizem, isso é o ego que fala. É contra a Brahmacharya. Esses são os 5 itens os 5 itens, são 5. O pentágono, os 5 itens da ética oriental. Sem isto, dizem os mestres, não é possível chegar à mística. Quem não anda pelos 5 caminhos da ética, desde a Ahimsa até Brahmacharya, não está no caminho certo rumo às alturas da mística. Isto dá para muito exame de consciência. Muitos fazem meditação. Até cada semana nós fazemos aqui, segunda-feira. E às vezes fazemos 3 dias de meditação lá no ashram, para Jundiaí. Daqui a pouco tem outro retiro. Muitos não conseguem nada em matéria de meditação, porque falta ética. A mística não funciona sem a ética. Vocês não podem mudar as leis da natureza. Se alguém quer praticar a mística, que é meditação, o retiro espiritual é mística. Mas anda numa vida desregrada 24 horas por dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano, fora da ética. Claro que não vai conseguir nada na mística, porque isso é fraude, isso é contrabando, isso é suborno das leis da natureza. As leis da natureza não aceitam suborno, fraude, contrabando. Se alguém não anda dentro das leis da ética, que são da natureza, a natureza nega tudo. Não permite que entre na experiência mística, porque o único caminho para a mística é através da ética, através das 5 éticas. Bem, vamos acabar com aqui, porque querem que eu acabe antes.